Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos na Epístola de Tiago, no capítulo 4, o versículo de número 3. Assim está escrito: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre o motivo de algumas orações não serem respondidas. Quando nós olhamos a Escritura, nós encontramos que a oração foi um recurso estabelecido por Deus para que cada um de nós, através do Senhor Jesus Cristo e debaixo do poder do Espírito Santo, pudéssemos, alimentados com a palavra de Deus, nos dirigir a Ele em atitude de oração, a fim de pedir, suplicar, rogar, implorar a sua misericórdia, amor e graça para as nossas vidas, visto que nós temos no nosso dia a dia necessidades, situações, problemas que surgem na nossa vida, que fogem ao nosso controle. E é neste momento exatamente que nós precisamos ter uma ligação direta com Deus para nos dirigirmos a Ele em atitude de oração, para que possamos colocar diante do Senhor, não porque Ele não saiba, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele é presciente, tudo Deus sabe e está no controle dele. Mas ele colocou diante de nós esta condição de que nós devemos orar. E em alguns casos, na Escritura Sagrada, há um texto que diz que antes que clamemos, o Senhor já sabe a nossa necessidade e envia a resposta. Em outras situações, a semelhança do ensino de Jesus, que deixou registrado dizendo: Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai, pedi, buscai e batei. Por quê? Quem pede, recebe, quem busca, encontra, e a quem abre, a porta se lhe abre. Então, a oração, a sintonia de Jesus com o Pai, é que a oração é sempre um recurso acessível que Deus colocou mais para nosso benefício no nosso relacionamento para com Ele. Porém, em alguns textos da Escritura, há uma ressalva. Há pontos, principalmente nos Salmos e nos profetas, e também nas epístolas, que Deus disse que existem orações que Ele não responderá. Principalmente o povo de Israel, que por quantas vezes clamou a Deus, Deus veio em socorro deles. Deus os livrou. Deus os conduziu em segurança. Mas houve situações em que Deus disse que não adiantava eles orar. Este povo clamará a mim, este povo orará, e eu não responderei. Assim como também nós encontramos na epístola. Existem determinadas coisas que o próprio Deus orienta, sobre as quais não devemos orar. Então, se nós não atentarmos para os princípios que regem uma vida de oração bem-sucedida, uma oração que funciona, uma oração que é poderosa, uma oração que traz da parte de Deus resultados para a nossa vida. Se nós não atentarmos para isso, nós correremos o risco de que muitas das nossas orações, elas não terão resposta de Deus. A bem da verdade, existem 3 respostas de Deus dentro do exemplo bíblico que nós encontramos.
Existem situações em que a resposta para Deus é não. E não adianta insistir, não adianta chorar, não adianta implorar, não adianta fazer qualquer coisa, porque a resposta é não. Existem outras circunstâncias que a resposta de Deus é espere. Talvez não seja aquele o momento, mas dentro do plano de Deus, no momento certo, Deus enviará a resposta. E existem as orações que a resposta é pronta. É sim, é o momento de Deus. É Deus como já apresentando-se para nos socorrer nos momentos de situações difíceis que atravessamos. Porém, para não ficar dúvida, mas então na Escritura há conflito, há discórdia entre si? Não. É preciso entender o teor em que Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O próprio Deus disse que a oração é o recurso que ele nos deu. Porém, existem algumas coisas que impedem as nossas orações, motivo pelos quais elas não são respondidas. E quando chegamos aqui a Tiago, ele deixa claramente registrado, dizendo: pedis e não recebeis. Ora, pedis e não recebeis? Então não devemos pedir. Mas para isso há necessidade de se ter um discernimento. Como é que nós vamos ocupar o nosso tempo para pedir alguma coisa de Deus que nós não vamos receber? Então, antes de fazermos a oração diante de Deus, nós precisamos ter dele o discernimento para saber se aquele pedido que nós estamos intentando fazer a Deus, se ele encontra respaldo na sua palavra, se ele está de acordo com a sua vontade e o seu plano para a nossa vida, porque do contrário nós estaremos jogando palavras ao vento. E em outras situações, vamos ficar muitas das vezes aflitos e abatidos, dizendo que oramos e não recebemos. Agora, por que oramos e não recebemos? Então, Tiago dá-nos uma clareza sobre este ponto. Ele diz-nos aqui, olha, pedi e não recebeis. Mas ele não termina aqui. Se ele dissesse somente pedi e não recebeis, poderia ficar uma interrogação na nossa cabeça. Mas não, as palavras de Deus, elas são claras e detalhadas. Não fica nada em dúvida. Por que é que pedimos e não recebemos? Então vem a explicação. Porque pedis mal. Ora, tem como fazer uma oração e pedir de maneira errada, pedir mal, pedir coisas que não deveríamos? Sim, existe muito isto. A mente humana, ela é povoada por todo tipo de ideias e pensamentos. E, portanto, muitas das vezes, algum desses se sobressaem e a pessoa faz deles um pedido, uma oração a Deus, e se tivesse o discernimento correto, saberia que aquilo não seria o motivo para se pedir a Deus. Então ele diz, porque pedis mal, e vai além. O que é pedir mal? Pedir mal é para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, é um tipo de oração que a pessoa está fazendo de maneira egoisticamente, para si mesmo, para gastar nos vossos deleites. O que é deleites? Deleites são desejos, vontades que a pessoa tem, alimenta, cria no seu coração e quer satisfazê-lo. Não tendo outro meio de satisfazê-lo, o que ela faz? Ela recorre a Deus em oração de que ele lhe responda aquilo que ela está pedindo. E neste pedido que faz,
não haverá resposta de Deus. E a pessoa fica, já orei, tanto isto, aquilo outro, e Deus não me responde. Será que Deus me esqueceu? Será que Deus me desprezou? Será que Deus não está satisfeito comigo? Não é nada disso. Isto são suposições que Satanás coloca na mente da pessoa quando ela deveria olhar para dentro de si e ver aonde está a falta. A falha nunca vai estar da parte de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito. Nós somos humanos, falíveis, tendenciosos, porque viemos de uma vida corrompida pelo pecado, a mente, o sentimento e a vontade, todos eles contaminados, e em Jesus encontramos a salvação que ele de graça nos ofereceu. Mas se não tivermos cuidado, muitas das vezes pode surgir algum tipo de pensamento ou desejos contrários ao propósito e à vontade de Deus para a nossa vida. E se nós fizermos disto uma oração, é certo que não teremos resposta. E aí, ao invés de apontar que Deus não quer ouvir, que ele nos desprezou, que ele tem favoritos e que eu não sou um destes, isto tudo vai alimentar em nós a dureza do nosso coração, a incredulidade pela qual ele está dominado, de não aceitar que a falha parte de mim. Ora, se eu fiz uma oração e Deus não respondeu, eu preciso avaliar aquela oração que eu fiz. E preciso pedir de Deus um discernimento necessário para que eu possa entender aonde está a falha naquela oração e corrigi-la, ou então não fazê-la mais. Por isso é que Tiago disse: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Bem, então pedimos de maneira errada. Ora, se nós pedirmos a Deus de maneira errada, é certo que não teremos resposta. Todas as coisas têm a maneira certa de se fazer, como também tem a maneira errada de se fazer. Nós estamos diante destas situações e precisamos escolher pelo melhor. Por exemplo, diante de nós está a vida e está a morte. Nós temos que escolher. O que é escolher? Morte ou vida? O próprio Deus nos encoraja dizendo: escolhe a vida. Temos diante de nós a bênção e a maldição. O que escolher? Escolher a bênção. Deus disse: escolhe a bênção. Temos diante de nós pedidos que são de acordo com o propósito e a vontade de Deus revelados na sua palavra. E temos pedidos que não estão de acordo com a palavra de Deus. O que fazer? O pedido que encontramos confirmação na palavra de Deus, ou o pedido que não temos uma clareza na palavra de Deus? Então, por aí, nós devemos já entender que orações não são respondidas, não é da parte de Deus, é falha da nossa parte. Então, vamos procurar entender alguns motivos pelos quais a nossa oração não é respondida. Não recebemos aquilo que pedimos. Quando Jesus disse: pedi e recebei. Já Tiago diz: pedis e não recebeis. Por que não recebe? E por que recebe? Recebemos porque agimos e oramos de acordo com o princípio estabelecido na palavra de Deus. E por que não recebemos? Porque pedimos fora do princípio estabelecido na palavra de Deus. Ora, se você colocar o trem nos trilhos, ele vai bem. Mas se você colocar o trem no asfalto, ele não vai bem. Mas não é a mesma coisa, não. O caminho para o trem andar é nos trilhos. Se colocá-lo no asfalto,
não vai dar certo. Assim também os carros, eles são preparados para andarem no asfalto, e ali eles vão bem. Se você colocá-lo nos trilhos, não vai dar certo. Ele não é próprio para aquele princípio. Assim também é a nossa oração. Se ela estiver dentro dos parâmetros da palavra de Deus, ela vai bem, vai ter resposta e nós vamos ser bem-sucedidos. Se nós fizermos a oração fora do princípio da palavra de Deus, esta petição não será boa e nós não teremos a resposta. E não chegaremos aonde esperávamos chegar. Então, quando Tiago diz isto, o primeiro motivo é que pedimos de maneira errada. Ah, não, mas eu nunca pedi nada errado a Deus. Tudo que eu pedi a Deus foram coisas que eu desejei, foram coisas que eu senti no coração, que eu tive vontade, que era o anseio do meu coração. Sim, pode ter muito desejo, pode ter muito anseio, pode ter muita vontade. Mas Tiago está dizendo aqui, por que pedis mal? Por que pedis e não recebeis? Por que pedis mal? Pedir mal por quê? Porque está pedindo para gastar em vossos deleites. Deleites aqui é vontades próprias fora do padrão e do propósito de Deus para a vida. Se o nosso deleite é o Senhor, se o nosso deleite é viver a vida de Deus, temos respostas. Mas se o nosso deleite é querer de Deus, uma confirmação e uma aprovação de um comportamento ou atitude contrário à vontade de Deus e ao que está registrado na sua palavra, de maneira nenhuma vamos receber. Porque este deleite, desejo ou vontade está ligado à concupiscência, tanto dos olhos, quanto da carne, quanto à soberba da vida. Quando nós fazemos uma oração a Deus, tendo como base principal a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, com certeza esta oração não terá de Deus a resposta que esperamos. Por quê? Porque elas estão alimentadas por deleites e vontades próprias de um mundo separado, destituído e rebeliado contra Deus. Então nós precisamos estar unidos a Deus e a sua palavra para entender o que pedir, como pedir e quando pedir. Então, sendo assim, nós vamos nos livrar de desperdiçar o tempo precioso que Deus nos dá, ocupando-nos com coisas que não vamos receber e, por fim, vamos ficar abatidos e tristes. Mas essa tristeza é porque o nosso deleite de um mal pedido não foi satisfeito. Então, quando nós entendermos e agirmos da maneira correta, as nossas orações, elas vão ser mais eficientes, elas vão ter resultados, elas vão ser respondidas. Por quê? Porque elas estarão dentro do que diz a palavra de Deus. Então, nós encontramos aqui pedir errado, os motivos são incorretos. Por que motivos são incorretos? Os motivos não têm base e apoio no que diz a palavra de Deus. Existem muitas situações. Às vezes nós queremos que Deus faz tudo quando existe a parte que cabe a nós. Ora, se Deus deu algo para nós fazer, não adianta orar e pedir que Deus faça. Quem tem que fazer somos nós. Agora, Deus vai nos ajudar? Sim, sempre vai nos ajudar. Mas nós temos que fazer a parte que nos cabe. Não podemos ficar sentados ao vento esperando que Deus faça tudo por nós. Daqui a pouco nós vamos querer que Deus coloque já a comida mastigada dentro da nossa boca, porque nós não temos coragem de mastigar, que é a nossa parte. Nós queremos que Deus faça algo, que Deus nos transporte de maneira sobrenatural para aqui, para ali, porque nós não queremos andar. São motivos errados.
Então, estes motivos, pedir de maneira errada, os motivos, eles são incorretos. Eles não encontram sustentação na palavra de Deus. Por outro lado, também, às vezes, nós não queremos nos submeter à vontade de Deus. Nós queremos que Deus faça a nossa vontade e tão somente a nossa vontade. Quando o ensino da palavra de Deus é que nós temos que nos sujeitar a Deus, submeter-nos a Ele, estarmos em submissão a Deus. Quando Ele encontra esta submissão, o nosso pedido, a nossa oração, ela tem resposta. Outro ponto do motivo de pedirmos errado é que falta em nós um desejo sincero, um desejo profundo, um desejo verdadeiro. Nós muitas das vezes pedimos uma coisa agora, daqui um minuto pedimos outra, daqui outra. Então nós não temos um foco, não temos um objetivo, não temos um propósito quando nos colocamos diante de Deus. E são tantas coisas que pedimos, que se chegarmos a uma pessoa e pedirmos tanta coisa, espera aí, mas o que você quer primeiro? Qual é o seu desejo? Qual é o principal, a prioridade? De tanto que a pessoa faz e fica variando de um para o outro, e na oração não deve ter variação, deve ter foco, deve ter fé, porque a falta de fé também é um impedimento que leva a oração a não ser respondida, porque ela está sendo pedida de maneira errada. Ora, pedir com fé. Se não pede com fé, não tem resposta. Há pessoas que fazem orações e dizem, eu acho que nem Deus ouviu minha oração. Ele não ouviu mesmo. Você não orou com fé. Então, observamos aqui esta situação, pedir de maneira errada. E outra, ela não é feita em nome de Jesus. A oração está condicionada ao nome de Jesus. O próprio Jesus disse, tudo quanto ao Pai pedirdes em meu nome, Ele vô-lo concederá. Então nós temos que termos o conhecimento da Escritura, entender a palavra de Deus, buscar a vontade de Deus e orar a Deus em nome de Jesus Cristo e debaixo do poder do Espírito Santo. Esta é a maneira correta de se aproximar de Deus, porque diretamente em nosso nome não temos o acesso. O acesso só nos é dado e garantido através do nome de Jesus, a quem Deus reconhece. Agora eu venho a ti, Senhor, em nome de Jesus e debaixo do poder do Espírito Santo, confiando no que diz a sua palavra. Bem, este motivo está dentro da norma correta do que estabelece a palavra de Deus. Então, precisamos fazer assim. Neste primeiro ponto, os motivos por que não recebemos o que pedimos, porque pedimos de maneira errada. Pedimos por motivos incorretos, não temos submissão diante de Deus, falta em nós o desejo sincero, falta-nos a fé, e ela não é feita no nome de Jesus, e não tem base na palavra de Deus. Então veja, 6 coisas necessárias que nós precisamos ter o devido cuidado quando nos prostrarmos em atitude de oração diante de Deus. Então, se nós não atentarmos para este princípio, certamente não teremos nenhuma resposta de Deus e caminharemos no escuro. E quem caminha no escuro sem a resposta de Deus, caminha debaixo de perigos e ameaças. E não é este o nosso desejo. O nosso desejo é que nós caminhemos diante do Senhor, fazendo diante dele as nossas orações de maneira correta, seguindo o princípio estabelecido pela palavra de Deus, para que aí então cumpra-se em nós o que Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á.
buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E não, como disse aqui Tiago, pedis e não recebeis. Mas Tiago explicou por que é que não vem a resposta. Dentro deste versículo e desta meditação, você pode, a partir de hoje, começar a meditar e avaliar as suas orações, porque elas não têm respostas. Quais foram os motivos dominantes que o levaram à prática daquela oração? Bem, então nós encontramos pelo menos 7 motivos pelos quais a oração não foi respondida. O primeiro motivo, que já falamos, é que pedimos de maneira errada. Pedir de maneira errada é pedir por motivos incorretos, por falta de submissão, falta de um sincero desejo, falta de fé e não fazê-la em nome de Jesus e nem de acordo com a palavra de Deus. Mas o segundo motivo é ter um coração corrompido pelo pecado. Deus, através de Isaías, disse que a mão dele não está encolhida e o ouvido dele não está agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus para que vos não ouça. Então, quando o coração estiver corrompido, a oração não será ouvida e, consequentemente, não será respondida. Terceiro, quando houver em nós inimizade, ódio, mau juízo, espírito de vingança, e fazemos disso motivos de oração. E vamos a Deus fazendo uma oração de inimizade, de ódio, de vingança, que Deus pese a mão, que Deus tire a pessoa do nosso caminho. Enfim, são motivos totalmente contrários ao propósito de Deus. Quarto, quando houver idolatria no nosso coração, quando nós estivermos alimentando algo no coração que está ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Quinto, quando houver barreira entre a família, entre o cônjuge. A palavra de Deus diz para ter cuidado no relacionamento de um com o outro, para que as nossas orações não sejam impedidas. Então, o mau relacionamento pode impedir uma resposta de oração. E sexto, nós encontramos a falta de amor, falta de misericórdia. Quem desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quem não se deixar levar pelo Espírito da misericórdia e pelo amor de Deus derramado no coração, certamente suas orações serão bloqueadas, não serão respondidas. Então, se sabemos disto, o que fazer? Entrar pelo caminho certo. Ora, se eu sei que se pedir de maneira errada não vou ter resposta, eu preciso aprender a pedir de maneira correta. Se eu entendo, à luz da Escritura, que se o meu coração estiver corrompido pelo pecado, se houver nele iniquidade, o Senhor não me ouvirá, eu preciso tratar primeiro a questão do pecado, da corrupção do meu coração. Terceiro, se eu estiver sendo dominado pela inimizade, pelo ódio, pelo mau juízo, pela vingança, eu preciso entender que isto vai bloquear e barrar as orações que eu fizer, porque elas estarão sendo feitas com objetivos individualistas e maus. E, portanto, Deus não tem parte nesta maldade do nosso coração. Quarto, se houver idolatria, algo que eu estou idolatrando, adorando no meu coração, isso me coloca distante da comunhão com Deus. Quinto, quando houver barreira ou infelicidade no trato, no relacionamento, principalmente conjugal. E sexto, quando houver falta de compaixão, falta de amor. Não adianta orar se me faltam estas coisas. A oração não será respondida. E aí chegamos à conclusão que concordamos plenamente com o que Tiago deixou registrado.
dizendo: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então aqui está uma maneira de que não devemos fazer oração dentro do proposto neste versículo. Pedir mal, pedir para nosso próprio deleite. Nós temos que orar para a glória de Deus. Nós temos que pedir com motivos santos estabelecidos na palavra de Deus. Nós devemos pedir para que outros à nossa volta também sejam alcançados com a resposta da oração que fizemos a Deus. Então, quando nós aprendemos a orar de maneira correta, nossas orações terão mais resultados, serão mais aproveitáveis. E deixaremos de viver orando de maneira errada e tendo acumulado na nossa vida orações sem respostas, orações bloqueadas, orações impedidas de Deus responder. Então, se está a maneira pela qual eu preciso evitar, esse deve ser o meu caminho. Então, motivos pelos quais as nossas orações não são respondidas. Eles estão aqui. Que Deus nos ajude a orarmos de maneira correta e seguirmos desfrutando de respostas da parte de Deus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.